Olha a pergunta. Pastor, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando falou sobre batismo pelos mortos? Será que a Bíblia ensina que alguém pode ser batizado em favor de uma pessoa que já morreu? Bom, essa é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento e tem gerado dúvidas durante séculos. Eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série, Curiosidades Bíblicas. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário, é imprescindível ouvir o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 29, onde o apóstolo Paulo escreve: "Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles então pelos mortos?" À primeira vista, esse versículo parece ensinar que uma pessoa pode ser batizada em favor de alguém que já morreu. À primeira vista. Mas será se foi isso mesmo que o apóstolo Paulo ele quis dizer? A resposta, meu querido, é não. Não foi isso que Paulo quis dizer. Primeiramente, precisamos lembrar que nenhuma passagem da Bíblia pode contradizer o restante das Escrituras. A palavra de Deus afirma em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Além disso, a salvação é recebida pela fé pessoal em Jesus Cristo e não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Então, o que Paulo quis dizer com isso? Batismo pelos mortos. A explicação mais aceita entre os estudiosos evangélicos é que Paulo estava mencionando uma prática conhecida por alguns em Corinto, mas não estava aprovando essa prática. Observe um detalhe importante. Paulo não diz: "Nós nos batizamos pelos mortos." Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: "Os que se batizam pelos mortos." Ou seja, Paulo fala de eles e não de nós. Seu objetivo não era ensinar sobre o batismo. O assunto de todo o capítulo é a ressurreição dos mortos. Alguns cristãos em Corinto estavam negando que os mortos ressuscitariam. Então, o apóstolo Paulo usa um argumento lógico. Se até algumas pessoas realizavam essa prática, esse tipo de prática, porque acreditavam na ressurreição, como alguns poderiam negar justamente essa doutrina? Paulo utiliza o exemplo, mas não recomenda o ritual. Essa é uma diferença muito importante. Citar uma prática não significa aprovar essa prática. Ao longo da Bíblia, encontramos diversos exemplos de comportamentos mencionados sem que Deus os esteja aprovando. A grande mensagem de 1 Coríntios capítulo 15 não é o batismo pelos mortos. É a vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o assunto. Paulo afirma que Jesus ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, aqueles que pertencem a Ele também irão de ressuscitar. Essa é a esperança do cristão. Portanto, esse versículo não ensina que alguém pode ser salvo depois da morte, nem que uma pessoa viva possa ser batizada em favor de outra pessoa. De forma alguma. Esse versículo reforça a certeza da ressurreição e da vitória de Cristo. Quero deixar uma pergunta para você. Você já conhecia o verdadeiro significado dessa passagem? Escreva sua resposta nos comentários. E se esta mensagem esclareceu a sua dúvida, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperte aí o sininho e lembre-se da verdade. A verdade não muda com o tempo, ela continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.